dia a gente tem uma realidade em que a rotatividade dentro das empresas ela é cada vez mais inevitável. Nós tínhamos, alguns anos atrás, uma certa estabilidade, porque as pessoas dificilmente trocavam, as pessoas queriam fazer carreira dentro de uma empresa. Elas sentiam orgulho, elas batiam no peito, sentiam orgulho e diziam, não, faz 20 anos que eu estou aqui, faz 25 anos que eu estou aqui, faz 30 anos que eu estou aqui. E as novas gerações não têm mais isso. As novas gerações, elas ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, e para elas trocarem é muito fácil, é só uma proposta um pouco melhor, um desafio, às vezes o salário não é nem o fator principal, elas estão trocando, estão indo para outra empresa, quando não estão saindo da cidade, indo para outro estado, para outra cidade ou para outro país. Então hoje mudou muito, né, essa é a realidade que a gente vivencia no dia a dia, a gente tem que se habituar com isso. Então não tem outra forma de você conseguir manter a sua gestão se você não tiver um mínimo de padronização. A gente sempre ouviu falar muito mal, né, da padronização, porque as pessoas associam a padronização com a burocratização. Padronização é diferente de burocratização. Um certo nível de burocracia é necessário. É que a gente também distorceu o tema burocracia, né? A gente levou a burocracia para o lado negativo da coisa, especialmente pelo setor público, fundamentalmente. Mas um certo nível de burocracia é necessário para que você consiga manter a organização e a padronização. Não tem outra forma. Não dá para confiar simplesmente nas pessoas, porque aquela pessoa que hoje está trabalhando com você, ela não está mais. Ela foi embora, ela levou conhecimento com ela. Como é que você vai reter isso? A gestão de processos é hoje algo fundamental. A troca, a vivência nos grupos dentro da empresa, né, essa vivência que a gente tem também de ter grupos para debater determinados assuntos, também é fundamental para que haja essa retenção e essa troca de conhecimento e de informações. O uso dos sistemas, tudo tem que ser registrado. Não dá para deixar na cabeça da pessoa. Tem que estar registrado. Tem que ter sistema para que isso esteja lá. A pessoa que entrar na empresa, ela vai saber onde procurar. Ela pode não saber tudo, ela pode não ter todas as informações, mas ela vai saber onde procurar. Ela vai saber quem se reportar. E ela vai saber como é que o processo funciona. Que o processo está desenhado. Não é só descrito, ele está desenhado. Pessoas, e aqui, né, também a questão da retenção do conhecimento, né, tá colocada ali a figura, né, das pessoas, que ela tem uma importância fundamental, mas dentro dos critérios do PGQP também tem a gestão de pessoas, e nós trabalhamos então a organização do trabalho. Para que as pessoas se sintam satisfeitas dentro do ambiente de trabalho, tem que ter organização. Vocês vão ver depois, eu vou mostrar o gráfico do nível de satisfação dos colaboradores dentro da empresa, e é visível o salto que a gente teve a partir do momento que a gente começou a trabalhar mais fortemente a questão da organização do trabalho. O nível de satisfação das pessoas melhorou consideravelmente. Então, trabalhar de uma forma organizada, estruturada, planejada, padronizada, é fundamental, porque as pessoas dizem, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como que eu faço. Porque senão cada um faz do seu jeito. E aí você não cria um padrão, você não tem uma uniformidade de ações dentro da empresa. Então, trabalhar a gestão do processo é fundamental. Treinamento da equipe, treinamento constante, investir em treinamento. Existe um erro que muitas empresas cometem em épocas de crise, que é parar de investir em marketing. O segundo erro, parar de investir nas pessoas, fundamentalmente em treinamento. Normalmente as empresas cortam, e o terceiro, tem mais um ainda, o terceiro é parar de investir em tecnologia. Momento de crise, essas 3 áreas normalmente são as mais ameaçadas dentro de qualquer empresa. E esse é um dos maiores erros. Porque a gente tem que investir em melhorar a eficiência e reduzir o desperdício, aquela despesa que é desnecessária. Quando você deixa de investir em marketing, você se fecha para o mercado. A imagem da sua empresa não aparece. Quando você deixa de investir em tecnologia, você vai ficando obsoleto. E a tendência é que os seus processos fiquem mais lentos, mais burocratizados e tenha menos eficiência. E quando você investe menos nas pessoas, a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais com menos capacidade, com menos conhecimento, né, sobre o que está acontecendo, sobre os rumos do mundo, sobre os rumos da empresa e sobre os avanços que são absolutamente indispensáveis para que as pessoas possam também melhorar o seu desempenho, se espelhar e poder evoluir, acompanhar o processo da melhoria contínua. Senão não tem melhoria contínua. Se não tiver treinamento, se não tiver capacitação, também não tem melhoria contínua.
Seleção e integração, aqui é um processo fundamental. Uma vez que você tem uma cultura, que você definiu a sua cultura, que você definiu o que você quer, o seu modelo, você tem seu modelo estruturado, você tem que focar na seleção e você tem que focar na integração, de modo que as pessoas entrem na empresa sabendo exatamente como que aquela empresa funciona, como que é a cultura daquela organização e o que a gente espera dessa pessoa que está entrando na empresa. E a gente também precisa avaliar o quanto essas pessoas que estão dentro da organização estão satisfeitas. Qual que é o nível de satisfação que elas têm, e aí poder trabalhar também na melhoria. A gestão de processos. Hoje nós trabalhamos a nossa gestão de processos através do QPR, é um programa que nos ajuda, então, que o Taylor trabalha fortemente com ele, né? Que nos ajuda a entender o desenho do processo, mas que também tem a parte descritiva do processo, e que cada colaborador tem acesso, está lá tem um ícone na sua área de trabalho do seu note, do seu computador, e ele entra lá nesse ícone, ele clica e ele tem acesso ao seu processo, não só desenhado, mas descrito cada etapa, o que ele precisa fazer, que formulários ele tem que preencher, o que é obrigatório, o que não é obrigatório, e isso dá um norte, dá um direcionamento muito grande para as atividades. Nós temos também um programa que a gente chama, só fechando aqui, esse trabalho de gestão de processo, então, é fundamental também para unir as pessoas. E o trabalho nos grupos é muito importante, porque melhora a gestão de processo. Nós temos um grupo, inclusive, que só trabalha gestão de processo, que analisa processo, que melhora o processo a partir da sugestão dos colegas. As pessoas participam, e quem define o processo é a pessoa que realiza o processo. Nós ajudamos a melhorar, nós ajudamos a perceber onde é que podem estar eventuais falhas e ajudamos a ver o caminho para corrigir. Mas, fundamentalmente, quem faz é que tem que saber qual é a melhor forma de fazer esse processo para gerar mais segurança para a empresa e mais eficiente. Nós temos, então, um programa que a gente chama de fornecedor credenciado, que todos os fornecedores que prestam serviços para a empresa e para os condomínios que nós administramos, eles passam por um processo de qualificação, onde nós avaliamos o que eles têm, se eles estão adequados à legislação, se tem empresa registrada, se essa empresa está trabalhando de forma correta, se os funcionários são registrados. Enfim, a gente procura observar vários aspectos de caráter legal e caráter técnico também. A empresa que quer trabalhar, quer prestar serviço para os condomínios que a gente administra, passa por um teste, inclusive, para a gente poder avaliar se aquele serviço está adequado, se tem a qualidade requerida para poder atender os nossos clientes. Porque não adianta nada eu ter um excelente serviço se quando vai um fornecedor, um parceiro, lá prestar serviço naquele condomínio, ele faz um serviço mal feito. No condomínio, existe sempre uma confusão que as pessoas fazem. Quem está trabalhando no condomínio, as pessoas acham que é funcionário da administradora. Independente de ser ou de não ser, na grande maioria das vezes, 99% das vezes não é. É uma empresa terceirizada que vai lá fazer o serviço de limpeza, de manutenção, seja lá o que for, portaria, vigilância, mas as pessoas normalmente associam com o administrador. Então, se vai o prestador de serviços lá, indicado pelo administrador, e ele faz um serviço mal feito, é a administradora que leva a ação. Então a gente precisa ter tranquilidade, ter consciência de que aquele prestador de serviço que vai lá tem que replicar o que a gente acredita que é fundamental para que o serviço tenha qualidade, para que o cliente perceba aquele serviço como sendo um serviço de qualidade. E nós também trabalhamos com orçamento, nós temos um orçamento anual, agora nós vamos passar a ter um orçamento bianual, onde a gente se espelha, enfim, para tomar todas as decisões, a gente monitora isso mensalmente, todas as decisões em relação aos investimentos são tomadas a partir da análise do orçamento. Quando tem que segurar alguma coisa, a gente segura. Quando a gente percebe que tem condições de avançar, a gente avança, mas sempre procurando preservar marketing, pessoas e tecnologia. Resultados, então. Mostrando um pouquinho para vocês alguns dos resultados, eu trouxe... alguns eu já falei durante a minha fala, eu já fui mostrando para vocês. Acho que o crescimento da empresa, o fato da gente ter mais agências, o fato da gente promover as pessoas, da gente dar oportunidade para que as pessoas cresçam dentro da empresa. E a gente tem hoje a grata satisfação de poder dizer que muita gente que saiu da empresa e saiu por conta própria quer voltar. Muita gente quer voltar.
nem todos a gente quer que volte agora, né? Tem alguns que a gente já não quer mais que volte. Talvez naquele momento servia, foi bom, foi interessante, mas para o momento que a gente está vivendo atualmente já não dá mais. Porque isso também, a gente tem que acompanhar essa evolução. Na medida que a gente vai evoluindo, a cultura da empresa vai evoluindo, muda também o perfil das pessoas que a gente precisa para trabalhar na empresa. E a gente tem que estar atento a isso, senão a gente gera uma rotatividade, né, disfuncional por uma questão de inadaptabilidade, né? As pessoas não conseguem se adaptar à cultura ou à característica do trabalho. Então, mostrando um pouquinho para vocês a questão dos resultados, aqui a gente tem, vejam, 2010 foi o ano em que nós implantamos efetivamente os critérios do PGQP e nós tivemos um salto na nossa receita bruta de 24% no primeiro ano. Depois a gente manteve, em 2011 ainda foi um ano bastante interessante, né? Mas vejam que a gente já cresceu em cima de uma base alta, né? E depois, claro, agora vem mantendo uma certa estabilidade, esse crescimento, exceto em 2015, né? Que aí a gente foi bastante afetado pela crise, né? Como várias empresas aqui foram também. E por mais que a gente tenha uma boa gestão, nós somos muito impactados na área de aluguéis, porque muita gente começou a desocupar, muita gente foi embora de Caxias, vocês conhecem, né? A nossa região aqui, principalmente Caxias, tem muita gente de fora, então a gente teve um índice alto de desocupação de imóveis residenciais, porque as pessoas perderam o emprego e elas voltaram para a sua cidade de origem, ou elas foram morar com um parente, com um pai, né? Com um amigo. E só por isso a gente não tem um problema social mais grave em Caxias, por conta dessa realidade, porque senão o problema social seria gravíssimo. Porque perder mais de 20 mil vagas de emprego no período de 2 anos é muita coisa, né? Isso é muito impactante para qualquer cidade. E também muitas renegociações de aluguel, né? Muitas empresas, muitas pessoas renegociando, procurando renegociar os valores de aluguéis. Além da inadimplência, que aumentou, a área de condomínios também teve que renegociar muitos contratos, porque o pessoal está buscando reduzir custo, então tem que renegociar, senão você perde o cliente. E na área de vendas a gente teve uma queda muito grande, né, uma queda de 40%. No ano de 2015, em relação a 2014, a gente teve uma queda de 40% no volume de vendas, resultado de toda essa situação econômica e complicadíssima que a gente está vivendo em todo o país. Mas também tem boa notícia, né? Se a gente olhar aqui para o indicador de despesa, em 2010 a gente teve um aumento de 9,98% na despesa, antes um aumento na receita de mais de 24%. 2011 a gente teve, 2011 e 2013 a gente teve ações pontuais aqui, né, de investimentos e despesas que foram calculadas, que foram previstos previamente pensando no crescimento da empresa, mas nos anos que são anos normais, digamos, a gente está tendo uma redução, né? E tanto que no ano passado a nossa despesa cresceu só 5,92%, embora tenha crescido um pouco mais até do que a receita, né? Mas ela cresceu só 5,92%, e vocês sabem que a tendência da despesa é sempre ter um crescimento exponencial, né? Satisfação de clientes, esse é um indicador que mostra, né, desde 2006 qual que era o nosso índice de satisfação de clientes. A gente tinha 77% de satisfação, 2008 78%, 2011 81%, 2013 já fomos para 88%, 2014 chegamos a 93%, no ano passado 92,6%, uma diferença muito pequena, né, praticamente uma estabilidade, digamos assim, e esse ano nós estamos com 90,6% de satisfação, e aqui certamente a gente teve uma pequena queda, né? Mas muito dessa queda tem relação com o fato de que nós estamos passando por mais um processo de mudança. E se tem uma coisa que para nós é fundamental, é a mudança. Mudança para nós ela acontece a todo momento, e a mudança que a gente está passando nesse momento é muito significativa, porque a gente está reformulando o nosso padrão de loja, então a nossa matriz está passando por uma reforma completa, e isso tem gerado bastante transtorno, né? Gera algum transtorno, isso acaba batendo no cliente, e naturalmente o cliente está manifestando isso de alguma forma, mas ainda assim eu acho que o percentual está bastante interessante. A gente até imaginava que poderia cair mais diante de algum transtorno que a gente está tendo nesse momento. Satisfação geral dos colaboradores aqui, né? Isso aqui eu considero de 0 a 10, né? Nós tínhamos em 2009 6,34,
aumentamos aqui em 2010, mas viemos mantendo uma estabilidade, e vejam que aqui em 2013 a gente deu um salto. E esse salto que nós demos em 2013, a gente fala muito bem do PGQP, mas a gente também tem que falar bem da ISO. Esse salto que a gente teve aqui em 2013 se deve fundamentalmente à implantação da ISO 9001, porque a ISO 9001 ela nos exige muito mais em termos de processos do que o próprio PGQP. E a nossa organização do trabalho melhorou muito a partir de 2013. Nós não precisamos da ISO 9001. Nenhum cliente, quando bate lá na nossa porta para alugar ou comprar imóvel, pede: vocês têm ISO 9001? Senão eu não vou comprar. Ou senão eu não vou alugar. Ou senão eu não vou trazer meu condomínio. Ninguém nos pede isso. Então, quando nós pensamos em implantar a ISO 9001, assim como o PGQP, não foi por exigência de algum cliente ou por exigência de algum prestador de serviço, de algum fornecedor. Foi porque nós entendemos e percebemos que são modelos de gestão que geram resultado e que a gente deveria colocar eles em prática, de fato, de corpo e alma, não só para inglês ver, não só para ter o certificado na parede, mas algo que de fato fosse aplicado ao nosso dia a dia e que isso gerasse resultado para o nosso cliente, para os nossos colaboradores. E isso aqui evidencia, né, o quanto os nossos colaboradores perceberam melhoria na organização do trabalho com a implantação dos critérios da ISO 9001. Em 2014 a gente chegou a 8,65, em 2015 nós chegamos a 9,05 de satisfação dos nossos colaboradores, o que é motivo de muita alegria para a gente, porque se a gente olhar para isso aqui era baixo, né? Era baixo. E a gente identificou que estava muito relacionado à questão da organização do trabalho no dia a dia. Mesmo que o nosso cliente estivesse satisfeito, né? Mas por que o nosso cliente tinha um índice até elevado de satisfação? Porque nós tínhamos pessoas que estavam há muito tempo na empresa e elas dominavam o que elas faziam. Elas faziam aquilo já há muito tempo, elas tinham maestria naquilo que elas faziam. Na medida em que a rotatividade começou a aumentar, a gente começou a ter alguma dificuldade e aí a organização, a padronização veio para suprir essa lacuna e nos ajudar a iniciar uma escalada, né, que a gente pretende que continue nos próximos anos. Aqui um indicador da inovação, né? A gente trabalha com ideias dos funcionários, tem um programa, né, que os funcionários participam contribuindo com ideias inovadoras. O Taylor que coordena isso também, a gerência dele é gerência de qualidade e inovação. Nós vimos tendo uma média de 2, 4, 5, 4 ideias implantadas. No ano passado nós mudamos completamente o programa e a gente teve um salto, né? Foram 18 ideias implementadas a partir da contribuição dos funcionários, e este ano nós já temos 7, nós mudamos um pouco de novo esse ano, né, mudamos um pouco o critério, mas tem várias ideias que estão já aprovadas e ainda não foram implantadas. A gente acredita que possivelmente vai vir para isso aqui, ou talvez até algo acima disso no final do ano, no final de 2016. Aqui um outro gráfico que mostra o valor médio dos aluguéis, o ticket médio, né, dos aluguéis. Esse gráfico é desse ano, mas essa tendência é uma tendência contínua, né? A nossa meta para esse ano era um ticket médio de R$ 1.800, nós estamos com um ticket médio de 1.940, estamos acima daquilo que nós inicialmente planejamos para o ticket médio, e aqui está fundamentalmente, vejo que nós estamos num ano de crise, um ano de vários contratos de locação sendo renegociados, mas aqui tem uma estratégia voltada para a alocação de imóveis corporativos que está impulsionando essa melhoria no resultado. Eu vou mostrar aqui alguns dados que talvez sejam interessantes, até a título de conhecimento do que acontece no mercado. A gente sempre tem muita curiosidade de saber, no momento de crise, como é que se comporta, por exemplo, a inadimplência. E aqui eu tenho um dado da inadimplência deste ano na área de aluguéis. E aqui eu estou considerando a inadimplência superior a 90 dias. Ela estava lá em 4,75 em janeiro, ela evoluiu, chegou a 6,22 e depois agora ela começou então uma trajetória de queda, que ela chegou a 4,99 e por no mês de setembro a gente ainda não fechou, está fechando agora, mas provavelmente vai ficar um pouco abaixo disso. Estamos com uma tendência de queda na inadimplência de aluguéis, sendo que este número antes da crise era metade. Para vocês terem uma ideia, era 2,2, 2,25, a inadimplência superior a 90 dias, ou seja, dobrou, chegou a quase triplicar aqui, né, se a gente pegar os meses, chegou a quase triplicar em determinados meses, por causa da
fatídica crise. Estou voltando de novo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trouxe alguns gráficos que mostram também como que a gente tem feito, como que a gente tem subido a régua, né, das nossas metas. Em 2013, a nossa meta era um índice de satisfação de 4, que equivale a 85%, né, de satisfação, de 0 a 5, né, a gente considera isso de 0 a 5, a satisfação de clientes. Em 2013, a nossa meta era 4, a gente estava sempre acima, né, 4,65, 4,76. A gente começou a subir a régua, subir o nível de exigência, passamos aqui para 4,25, né, e conseguimos manter dentro da meta. Aqui subimos de novo a régua, né, passamos para 4,5, que é a nossa régua atual. 4,5, aqui a gente teve alguns meses que não conseguimos atingir, mas aqui eu queria mostrar principalmente, a gente tem esses indicadores, quando eles se repetem dentro de um período de 6 meses, no mínimo 3 meses com tendência de queda, já tem um plano de ação traçado, e aqui foi traçado um plano de ação, né, porque a gente percebeu que tinha uma tendência aqui de alguns dados abaixo da meta, a gente definiu um plano de ação, implantamos, e nos últimos 4 meses o indicador já subiu, já passou da meta novamente, o indicador de satisfação dos clientes da área de vendas, que hoje é superior, então, 4,5, que equivale a 90%, é superior a isso a satisfação dos nossos clientes da área de vendas. Aqui na adimplência de condomínios, outro indicador, né? Também acima de 90 dias, que é o que normalmente a gente considera como inadimplência. Antes disso, normalmente tem negociação, o cara atrasa um pouquinho, paga com multa, ou paga através da cobrança extrajudicial. Aqui já uma inadimplência mais grave, digamos assim. Começamos janeiro com 4,31, até baixamos um pouco, depois subiu de novo, né? Agora parece que começou novamente uma tendência de queda, que possivelmente vai se repetir aqui em setembro, pelo que a gente tem acompanhado dos dados. Então também está muito lenta. E também aqui, isso aqui está praticamente o dobro também do que era antes da crise, aumentou bastante. Aqui um indicador da área de marketing, que mostra para a gente também como que está a evolução dos acessos, né, ao nosso site pelo nosso cliente ou por novos clientes. E aqui também tem ações, né? Eu falei para vocês da questão do marketing, a gente começou a fazer algum trabalho através da nossa gerência de marketing e nós desenvolvemos um novo site adequado às novas tendências, às novas tecnologias, além de ser um site responsivo, ele tem toda uma capacidade de posicionamento, de ranqueamento no Google, enfim, então esse indicador mostra que nos últimos, nós iniciamos com o nosso novo site exatamente aqui no mês de julho. Então aqui mostra, né, naquele mês, como a gente teve a implantação, caiu um pouco o volume de acessos e desde então iniciou uma trajetória ascendente. Já estamos com quase 11.500 acessos mês ao site da empresa e crescendo, né? A gente percebe que está crescendo isso. A taxa de rejeição, isso aqui é sempre um indicador que quanto mais baixo, melhor, né? Porque mostra quanto as pessoas estão ou não estão satisfeitas com o que elas estão encontrando no site. A reformulação do nosso site, então, de novo, né? Se a gente pegar aqui julho, né, era de 36,99, chegou a 38, que é a taxa de rejeição, que é uma rejeição alta. Isso com o nosso site antigo, implantamos em julho e o indicador desde então começou a cair. Em setembro já caiu quase 10%, né, em relação a agosto, em relação a julho foi 10%, chegamos a 26,9% a taxa de rejeição, sendo que no mercado o que é considerado normal, digamos assim, por quem trabalha nessa área, é 25%. Então já estamos muito próximos daquilo que seria o ideal, mas a gente acha que é possível baixar mais com algumas estratégias que a gente está adotando. Isso mostra que o nosso cliente está gostando do site, quando ele entra lá e está achando algo bacana. É isso, gente. Algumas informações aí que eu espero poder ter contribuído com vocês. Eu gosto muito dessa frase do Albert Einstein. Ele diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a gente pratica muito na empresa esse processo de mudança, de fazer coisas novas, de agir para poder recuperar, para poder manter os resultados. Quando o cenário muda e a gente continua fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes,
principalmente no momento que a gente está vivendo, o nosso resultado já não vai mais ser o mesmo, ele vai ser pior. Então, para que a gente possa ter uma retomada, a gente está passando por um grande processo de mudança, várias estratégias novas, e com certeza isso vai gerar para a empresa um novo ciclo de crescimento, de desenvolvimento, mesmo nesse momento de crise, mas quando a crise passar, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos estar muito bem preparados para aproveitar o momento para esse novo ciclo. A crise tem disso, uma das vantagens da crise é que ela nos dá tempo para pensar, para repensar as nossas empresas, para pensar fundamentalmente na eficiência. Quando a gente está ganhando muito dinheiro, a gente não pensa na eficiência, a gente só quer ganhar dinheiro. Acha que está tudo bom e está tudo 10. Quando vem a crise, a gente para, pensa, reflete e percebe que poderia estar ganhando até mais. Se a gente desse uma pequena atenção para o processo, se a gente desse uma pequena atenção para a eficiência. As nossas empresas até são eficazes, mas se a gente for olhar a fundo, elas certamente não são muito eficientes. E dá para melhorar. Então, é só agir, e a metodologia do PGQP e a própria ISO oferecem recursos preciosos para que a gente possa fazer essa melhoria. O Almoçando com a SIX, nesta quinta-feira, tratou sobre o PGQP, Programa Gaúcho de Produtividade e Qualidade. O palestrante foi Fernando Gonçalves dos Reis, diretor executivo da Prolar Imóveis de Caxias do Sul. É com ele que nós conversamos sobre o assunto que foi tratado aqui na reunião almoço da SIX, no Almoçando com a SIX. Nos fale inicialmente, Fernando, o que é o PGQP e como ele pode ser implantado dentro de uma empresa, no caso o case da Prolar. O PGQP, então, um Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, é uma ONG, uma entidade que foi fundada pelo Jorge Gerdau e que tem como objetivo promover a competitividade das empresas do Rio Grande do Sul. É um programa que hoje é referência no Brasil e até fora, né, até no mundo, diria que é uma referência, porque ele foca naqueles critérios que são os mais importantes para que qualquer organização de qualquer segmento, de qualquer tamanho, possa ter resultados crescentes e uma competitividade forte no mercado. Então ele trabalha a eficiência, trabalha a eficácia, trabalha as partes interessadas. Ele consegue unir, né, o trabalho de gestão com fornecedores, com a comunidade, com os colaboradores, com clientes, com os acionistas da empresa, de modo que essas partes interessadas tenham uma sinergia e cada uma delas possa ter o resultado que busca. A implantação do programa do PGQP dentro de uma empresa é muito complexa, é muito complicada. Nos conte um pouquinho do caso da Prolar Imóveis. Ela exige fundamentalmente uma liderança forte, exige que a liderança compre a ideia e que trabalhe isso fortemente dentro da empresa, que seja o exemplo. Quando nós começamos na empresa, quem primeiro participou das avaliações, dos treinamentos e das avaliações, dos ciclos de avaliação do PGQP, foi eu e o nosso diretor administrativo. Então nós começamos participando e entendendo o programa para poder depois multiplicar isso para a nossa equipe. E na medida em que a gente começa a trabalhar isso com a equipe compra a ideia e percebe que efetivamente o programa gera resultado, eu acho que a grande questão do PGQP é que ele contribui fundamentalmente para melhorar a organização do trabalho, ele melhora a satisfação das pessoas que trabalham na empresa, ele melhora também a satisfação do cliente, porque ele tem um foco no cliente muito, muito grande. O item 3 é clientes, ele é todo focado na geração da satisfação e no tratamento da insatisfação manifestada pelo cliente. Então, essa sinergia que vai se criando e esse resultado crescente com a aplicação do plano, com a questão de processos, que é outro critério importante, que contribui muito para que o resultado chegue até a área de gestão de pessoas e chegue até o cliente, né, essa padronização dos processos, ela vai gerando uma sinergia e vai fazendo com que o resultado da empresa como um todo vá se elevando. E no meio disso tudo tem informações, tem conhecimento que precisa ser gerado, que precisa ser retido, mas que também precisa ser compartilhado para todas as pessoas que precisam desse compartilhamento, que precisam desse conhecimento para fazer bem feito o seu trabalho. Isso é um processo contínuo, isso não para nunca. Isso tem que... É constante. É constante, não para nunca, tem que ser, sempre tem um investimento. E eu comentava também aqui a importância de que as empresas, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, é o momento em que as empresas costumam cortar investimentos. Mas tem 3 áreas que são extremamente importantes e que a empresa tem que ter cautela na hora de cortar. A área de marketing,
área de pessoas e área de tecnologia. São 3 áreas que sustentam o negócio, fundamentalmente, que dão uma visão de longo prazo e que dão a visão do atendimento das necessidades, das demandas do cliente. Então, quando a empresa começa a negligenciar isso, ela aprofunda os problemas que poderiam advir de uma crise e ela entra numa espiral negativa que pode ser fatal se a empresa não tiver essa visão e não perceber que são 3 áreas que ela precisa preservar. Ela tem que ter mais eficiência nos investimentos. Ela tem que focar melhor na hora que ela vai decidir em que ela vai manter esses investimentos. Mas, sem dúvida nenhuma, não dá para cortar tudo, não. Tem que manter um certo nível que é importante. Quais são os principais resultados que podem ser alcançados a partir da implantação do PGQP numa organização, numa empresa? Na satisfação dos clientes, na própria geração de receita, porque quando você tem cliente satisfeito, naturalmente esse cliente vai indicando outros e isso vai gerando um crescimento natural, digamos assim, da organização, né? Mais do que o investimento no marketing, a satisfação do cliente e a indicação, o boca a boca, como a gente conhece muito aqui na nossa região, né? Ele vai gerando essa reação positiva e um crescimento natural da empresa. Além disso, para os colaboradores, melhora o relacionamento, porque tudo começa desde o processo de recrutamento e seleção. O PGQP nos ajuda a trabalhar bem desde o processo de recrutamento e seleção até o processo de ambientação e o processo de atualização, de capacitação e a organização do trabalho. Então, a satisfação das pessoas ela também aumenta. E isso gera também uma espiral positiva no sentido da satisfação do cliente, porque isso interfere na satisfação do cliente. O colaborador mais satisfeito, ele atende melhor o cliente. Então, esse é outro fator que gera um impacto muito positivo a partir da implantação do PGQP. Além da questão da eficiência, que se traduz a partir de processos mais ágeis, de processos mais eficazes também. A eficiência também contribui para que a eficácia não seja apenas um resultado, mas para que ela seja uma consequência de um trabalho bem feito, né, ao longo do procedimento. Então é uma reação bastante interessante em cadeia e vai movendo toda a organização. E uma coisa muito importante também do PGQP é a questão da melhoria contínua. Esse é outro fator, monitorar o resultado e perceber quando ele está discrepante, quando ele está fora da meta e trabalhar para melhorar sempre, olhando para o futuro, mesmo que às vezes o resultado esteja bom, esteja adequado, mesmo que às vezes a gente esteja atingindo a meta, mas olhar para o futuro e perceber que existem muitas mudanças acontecendo, que o mundo muda muito rapidamente, a gente não pode se habituar, a gente não pode se acomodar na condição atual, é preciso sempre olhar para frente. Para concluirmos, o programa pode ser implantado em empresas de pequeno porte ou somente para médio e grande porte? O PGQP ele tem uma grande vantagem, ele pode ser adequado para qualquer tamanho de empresa, 2, 3 funcionários. Micro, 2, 3 funcionários, ou 5 mil, ou 10 mil, ou 20 mil, ou 100 mil funcionários. Ele é muito fácil de adaptar ele à realidade de cada empresa e pode ser implantado também para empresa de serviços, indústria, comércio, não tem nenhum tipo de restrição. Embora na nossa região seja muito mais forte a implantação de modelos de gestão da qualidade em indústrias, mas ele se aplica a qualquer tipo de negócio, de qualquer porte e em qualquer lugar. Esses critérios são critérios universais. Eles são trabalhados aqui como uma realidade local, mas são critérios universais. Em qualquer lugar do mundo, se eles forem implantados, eles, com seriedade, eles vão gerar resultado. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Eu te agradeço a oportunidade. Até mais. Obrigado. Fernando Gonçalves dos Reis, diretor executivo da Prolar Imóveis Caxias do Sul, foi o palestrante do Almoçando com a SIX nesta quinta-feira no Parque dos Pinheiros, falando sobre o PGQP, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Farroupilha na TV é aqui na TV Cidade. Repórter Leandro Adamati.